E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Olha só, atendendo a pedidos, hoje falaremos sobre o momento da seleção da Alemanha. Muita gente me manda mensagem no Instagram, aqui mesmo no YouTube, falando que sabe o que está acontecendo com a Alemanha, por que a Alemanha não consegue performar, mesmo tendo uma seleção que não é ruim. Analisando os nomes, a gente já vai fazer isso aqui nesse vídeo, por que a Alemanha se enfiou num buraco e não consegue voltar ao posto que é dela, o protagonismo que é dela dentro do futebol europeu e principalmente do futebol mundial. A gente vai tentar aqui fazer uma análise e, mais do que isso, projetar essa próxima semana que será decisiva na vida da Alemanha. A Alemanha tem 2 amistosos pela frente, no sábado contra o Japão e na terça-feira contra a França, e o técnico Hans Flick está na Berlinda. Conversei nessa semana com 2 colegas meus que cobrem o futebol alemão e que, inclusive, estão cobrindo esse momento da seleção da Alemanha, e o clima está tenso. Ou seja, 2 amistosos que seriam apenas preparatórios rumo à Eurocopa de 2024 se tornam aí um fardo pesadíssimo e os olhos de toda a Alemanha vão estar voltados para esses 2 jogos, porque Hans Flick pode perder o cargo, pode ser demitido do posto de treinador da seleção da Alemanha, caso a Alemanha não consiga performar bem nesses 2 jogos e não consiga resultados. O que vem acontecendo já há algum tempo. Vamos falar sobre isso e, para isso, peço o gentil like de vocês, peço comentários também. Muitos portugueses que me seguem aqui falam bastante da seleção da Alemanha. Quero que vocês também comentem, além da galera que gosta muito da Bundesliga. E se inscreva no canal, quem cair de paraquedas aqui e ainda não é inscrito. Vamos lá, essa semana tomou uma proporção muito importante, como eu disse, porque tem o Japão no sábado e é um adversário que acabou de ser o carrasco da Alemanha, um dos carrascos na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, e depois tem uma França, porque a Alemanha não está jogando as eliminatórias para a Eurocopa, por ser a dona da casa. E chegar bem em 2024 é uma obrigação da Alemanha, fazer um bom papel como anfitriã da Eurocopa. E essa pressão torna-se ainda maior nas costas do Hans Flick depois de 2 eliminações consecutivas em Copas do Mundo. Nunca a Alemanha tinha caído na fase de grupos das Copas. E isso aconteceu por 2 vezes, 2018 e 2022. Exatamente depois da Copa que a Alemanha vence em 2014. Aí a gente pode colocar a culpa do momento, ou pelo menos lá em 2018 colocaram, na transição. É uma troca de gerações, o trabalho na época de Joachim Löw, né, treinador que estava desde 2006 no comando técnico, já tinha se desgastado, era difícil fazer essa transição, muitos jogadores deixando a seleção, aposentando, muitos jogadores jovens surgindo, mas pronto, uma Copa do Mundo para você jogar fora, vamos colocar assim, nesse processo, ok, mas isso se estendeu. A Alemanha não foi tão bem assim na Eurocopa de 2021 e não foi bem na Copa do Mundo, aliás, caiu de uma forma vexatória até na Copa do Mundo de 2022. E óbvio que já era o treinador o Hans Flick e isso tudo vem acumulando todas essas tensões. Pois bem, nesse contexto geral, a seleção da Alemanha não tem, digamos, a nível de nomes, a melhor seleção do momento. Perde para outras seleções, como a França, por exemplo, no comparativo talvez com a Inglaterra, com a própria seleção brasileira, com a Argentina, que acabou de ser campeã mundial. Você pode até dizer que sim, mas não é uma seleção para cair na fase de grupos de uma Copa. A gente vai olhar a convocação para os jogos contra o Japão e também contra a França, lembrando que nos últimos 4 jogos amistosos, a Alemanha perdeu 3 e empatou 1. Olha só, depois da vitória contra o Peru em março por 2-0, 4 jogos, a Alemanha não venceu mais. 3-2 perdeu para a Bélgica em casa, 3-3 contra a Ucrânia, vivendo aí um monte de problema a Ucrânia por conta do conflito com a Rússia, conseguiu empatar, enfiar 3 gols na Alemanha, 1-0 para a Polônia não estava ganhando de ninguém, e 2-0 para a Colômbia. Nos últimos 4 jogos, tomou 9 gols. E isso escancara um problema que o técnico Hans Flick teve antes da Copa, durante a Copa e agora, no pós-Copa. Ou seja,
É óbvio que os dirigentes da DFB, da Confederação da Alemanha, estão pensando assim, o cara não consegue resolver um problema que a gente tem. E o torcedor também fica desconfiado. A sensação que a gente tem é que qualquer adversário, por diversas formas, consegue agredir a Alemanha e consegue fazer gols num daqueles requisitos em que a Alemanha sempre foi muito forte. E aí vamos fazer uma análise aqui mais detalhada. Na Copa do Mundo, a Alemanha teve vários jogadores bons com rendimento bem abaixo no sistema defensivo. O Rüdiger foi mal, o Schlotterbeck foi mal, o Schul foi mal. As laterais são um problema da Alemanha já há algum tempo, não tem jogador, é um problema de geração, inclusive que o Brasil até passa um pouco, não da forma parecida, mas é um problema geracional. A Alemanha não tem laterais, tanto que tem que improvisar às vezes o Schlotterbeck, tanto que tem que improvisar às vezes um lateral direito, porque os laterais que foram convocados e foram testados antes da Copa e principalmente agora no pós-Copa foram muito mal, essa é a grande verdade. O Raul na Copa do Mundo foi bem, mas não manteve o nível de exibição necessário para conseguir manter essa titularidade na seleção da Alemanha. E aí, depois da Copa, o Hans Flick começa a testar. Ora, jogando com uma linha de 4 defensiva, 2 zagueiros e 2 laterais. Depois passou para uma linha de 3, jogando num 3-4-3, às vezes num 3-5-2. E mesmo assim a Alemanha continuou sofrendo. Porque você pode ter, por exemplo, jogando com 3 zagueiros, 2 alas que não tenham tantas características defensivas assim. E a Alemanha tem jogadores de velocidade pelas beiradas de campo. Mas nenhum desses testes funcionou. A Alemanha não conseguiu ser eficaz nessas transições defensivas, especialmente com jogadores espaçados dentro de campo. Parece muitas vezes que a Alemanha está a um contra-ataque apenas de tomar um gol, né? Uma bola que o adversário roube e sai em velocidade consegue encontrar a defesa da Alemanha bagunçadíssima, e isso é um grande problema. A Alemanha, dentro dos seus jogos, até pela qualidade, a gente já vai olhar a convocação aqui, prometo para vocês, dos jogadores que tem, consegue passar do meio campo, consegue concatenar ideias ali, mas não consegue concluir em gol, não consegue ter tantas oportunidades assim nas partidas e não consegue ser eficaz. Muito também porque a Alemanha tem um problema geracional, mais uma vez, de não ter um número 9. A Alemanha não tem um cara que durante muitos anos no futebol alemão foi o principal destaque do time, né? A Alemanha não conseguiu fazer essa transição e hoje tem jogadores muito abaixo do nível do que a seleção da Alemanha precisa. Vamos dar uma olhada na convocação para Japão e França, né? Então vamos dar uma olhada, porque tem algumas mudanças por conta de cortes, mas a gente já vai falar delas. O Baumann, o Ter Stegen e o Trapp no gol não é um problema para a Alemanha, o Neuer ainda vai voltar, então o Ter Stegen dá garantias, os três dão, inclusive, cada um no seu nível, mas não está aí o problema da Alemanha. Eles dividem aqui por defesa e parte ofensiva. Na defesa tem os primeiros volantes, inclusive, e também jogadores de meio campo e mais defensivos, laterais e zagueiros, né? Olha só como não é ruim. Henry Chan, o Guzens, que hoje está bem no Union Berlin, o Henrichs, Kimmich, Nimentia, Rüdiger, Schlotterbeck, Schule, Tá e tchau. Problemas, obviamente, com a carência de laterais. Na parte ofensiva, Julian Brandt, destaque do Borussia Dortmund, muito bom jogador. Füllkrug, que não está mais porque foi cortado por conta de lesão, mas é o 9 da Alemanha, foi o 9 da Alemanha na Copa, e esse é um dos problemas, que é um jogador que de 10 oportunidades vai conseguir colocar uma para dentro, precisa de muito volume para que ele consiga ir bem. O Gnabry, o Grob, jogador de Premier League, o Gundogan, Kai Havertz, o Hoffmann, Musiala, que está fora também muito provavelmente por conta de lesão, Leroy Sané, o Kevin Schade e o Wirtz. Cara, com uma seleção dessa, não passar da fase de grupos da Copa, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. E aí a gente vai dar uma olhada que o Bild lançou hoje a possível escalação para o jogo contra o Japão. Ter Stegen no gol,
O Bild crava que é uma linha de 4 atrás, com 2 laterais, improvisados inclusive, Schlotterbeck na esquerda e o Kimmich na direita. O Kimmich que no Bayern de Munique cada vez mais é o número 8 e que agora vai ter que talvez voltar a jogar na lateral, porque não tem, não tem lateral. Você tem o Rudiger e o Schürrle, não é uma defesa ruim. O meio campo com Henry Can, Gundogan e Wirtz. Cara, o Wirtz, com a número 10 do Bayer Leverkusen, está fazendo estragos. É uma das promessas do futebol alemão e é muito bom jogador. De um lado, o Sané, que começou a temporada voando. Do outro, o Gnabry, que é sempre uma incógnita, mas é muito bom jogador quando quer ser bom jogador. E aí é aquele problema que eu falo. Não tem um centroavante e os caras têm que jogar com o Kai Havertz lá na frente. Cara, mesmo assim, o time é muito bom. O que está acontecendo de errado com o Hans Flick? Será que o Hans Flick não era aquele chocolate todo, aquele morango todo que se imaginava depois do sextete conquistado com o Bayern de Munique? Lembrando que a trajetória do Hans Flick é de um treinador auxiliar na Copa do Mundo de 2014 do Joachim Löw, bateu o campeão com a seleção da Alemanha, e depois ele passa de auxiliar no Bayern de Munique para uma temporada de sonho como treinador principal, substituindo Niko Kovac e ganhando todos os títulos possíveis, 6 títulos, inclusive a Liga dos Campeões da Europa. Eu não acho que o Hans Flick é um treinador ruim. Eu só acho que é diferente você treinar e conseguir imprimir o que ele gosta de ideia de jogo com uma seleção e com o clube. Primeiro que no clube ele sempre teve o Lewandowski, ele sempre teve o camisa número 9 referência, que no sistema que o Hans Flick criou é muito importante. Tanto que hoje o Bayern de Munique é dependente de um camisa 9 e trouxe o Harry Kane por 100 milhões, muito por conta dessa dependência. O Hans Flick, não tendo tempo para treinar os caras e não tendo também uma geração interessante em algumas posições, não encontrou o time ainda. Não sei se vai ter condições de encontrar. A verdade é que o trabalho é bem abaixo do esperado, tanto porque o patamar estava em conquistar um sextete. E o Hans Flick gosta do quê? De um futebol de pressão alta, né? De pressão pós-perda, de encurralar os seus adversários, jogar no campo dos seus adversários, mas para isso você precisa ter um time muito bem organizado nessa transição defensiva e você precisa de laterais velocistas e você precisa de um time que consiga fazer essa proteção à defesa no contra-ataque do adversário muito bem feita. E a Alemanha, hoje em dia, não é isso. Se o Hans Flick cair, muita gente na Alemanha coloca 3 nomes como possibilidade. Julian Nagelsmann, vejam só vocês, deixou o Bayern de Munique para que o Thomas Tuchel assumisse e está livre no mercado. Não sei se é a melhor opção, é um treinador muito jovem, com ideias também muito diferentes e que precisa de tempo com os caras na mão para conseguir emplacar um bom trabalho. E eu acho que uma rotina, uma dinâmica de clube é muito melhor do que uma dinâmica de seleção para o Julian Nagelsmann nesse momento. Eles falam também do Matthias Sommer, jogador, clássico jogador do Borussia Dortmund, e que já vem em funções de direção e também de treinador já há algum tempo. E falam também no Oliver Glasner, que é austríaco e que tem muito conceito e muita moral dentro do futebol alemão pelos trabalhos que tem, enfim, a Eintracht Frankfurt e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito do próximo treinador da Alemanha caso o Hans Flick caia, mas para mim o melhor nome aí é o Glasner, do que tem se falado. Acho que o Julian Nagelsmann é mais treinador, mas tem esse problema que eu citei. Entretanto, é interessante a gente ver nesse exato momento que a Alemanha está à beira de uma Eurocopa e ainda tem muitas dúvidas para sanarem na cabeça do seu torcedor. Incógnitas. Enfim, veremos contra Japão e contra a França. Lembrando vocês que o vídeo termina aqui, mas nessa sexta-feira tem gelada com Quesada e Marcelo Beckler será o nosso convidado especial. Então eu conto com a presença de todo mundo ao vivo a partir da 1 da tarde, horário de Brasília, 5 da tarde, horário aqui de Portugal. Vamos destampar e quem sabe não voltamos a falar sobre a seleção da Alemanha, também ouvindo a opinião de Marcelito Beckler. Beijo para vocês, até a próxima.